Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo esteja sobre as nossas vidas e que nos ilumine e que as suas misericórdias sejam conosco. Irmãos, como de costume, antes de iniciarmos a mensagem, alguns recadinhos, tá bom? Nós não podemos esquecer da nossa programação de Natal. Então, hoje nós temos o primeiro domingo, né, do mês de dezembro. A partir do próximo final de semana, nós começaremos a ter as apresentações musicais. Então, na semana que vem, teremos o coral da melhor idade. Depois, no próximo final de semana, que é o terceiro, nós teremos a ceia do Senhor. E teremos a oportunidade e a honra de ouvir o nosso pastor Elias, que vai trazer a mensagem e vai celebrar a ceia do Senhor. Depois, no dia 19, nós teremos aqui a exibição do episódio especial de Natal do The Chosen. Vai ser na quinta-feira, será no salão inferior, às 20 horas. E no dia 22, teremos também o musical aqui com os nossos jovens. Tá bom? Então, não deixe de participar, irmãos. E não menos importante, na próxima terça-feira, nós teremos aqui também um encerramento do futebol dos meninos. Então, vai ser uma programação bem bacana. Eu não vou dar detalhes aqui, porque primeiro eu não sei tudo o que vai acontecer. E eu já sei que tem alguns espiões aqui, alguns meninos que estão ouvindo, olha, fiquei sabendo que vai... Então, não sou eu que vou falar, né, pastor Edson, Teté, tá certo? Vamos guardar segredo aqui. Se você tem interesse em descobrir o que vai acontecer, então venha terça-feira para prestigiar esse trabalho e louvarmos o nome do Senhor por meio desse ministério. E se você já sabe o que vai acontecer, então, até terça-feira, tá bom? Exatamente, segredo. Quero dar um outro recadinho aqui para os irmãos, com relação aos horários do culto, também é importante. O que eu tenho percebido aqui que acontece? Eu vou orar com o Ministério de Celebração, aí eu chego aqui e falo, poxa, os irmãos esqueceram de vir, né? Não vieram hoje. Que pena, né? Aí eu sento aqui, passa 20, 25 minutos, aí quando eu levanto, está todo mundo aqui. E eu percebia que a igreja, que os irmãos que dirigem os cultos, eles tinham uma dificuldade com relação à ordem de culto, por conta da ausência dos irmãos no começo dos cultos. Não, pastor, a gente faz mais ou menos assim, porque os irmãos geralmente não chegam às 18 horas. Nós entendemos isso e vimos que isso na prática. Então, qual que é o meu recado? Irmãos, se você trabalha de domingo, dá plantão, a hora que você puder chegar vai ser bênção. Mas se você está em casa, está de folga domingo, passa o gel no cabelo 10 minutinhos antes e venha para iniciarmos todos juntos às 18 horas. O Wesley olhou e falou, para mim vai ficar mais fácil, não, Wesley? No meu caso também. Mas esses 10 minutos vai fazer a diferença. Nós vamos conseguir chegar no horário e o irmão vai conseguir ser abençoado também com a primeira parte do culto. Combinado? Falta alguém para tirar uma foto, para ver se está todo mundo chegando no horário a partir da próxima semana. Mas brincadeiras à parte, se estamos em casa e temos a oportunidade de chegarmos no horário, vamos fazer isso, não porque o pastor está pedindo, mas para a glória do nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Nós vamos pensar então, vamos começar a pensar sobre o Natal. E o tema hoje da nossa mensagem é a promessa do Natal. Baseado no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, um versículo bem conhecido. E aí nós já vamos começar a meditar um pouquinho sobre esse mês de dezembro e as expectativas que nós temos. Mas vamos para a leitura da palavra do Senhor, que é o que nos importa. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, está projetado aí para os irmãos, eu estou vendo, está muito pequena a letra, então, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor:
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo e amado Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor, e sabemos que ela fala aos nossos corações. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos sede e temos fome de ouvir a Tua voz e ouvir a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transmita a nós a mensagem que o Senhor quer, para que possamos ser edificados e para que possamos louvar o Teu nome. Essa é a oração que te fazemos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é muito gratificante falar sobre o Natal e pensar sobre a realidade dessa data. E algumas pessoas vão dizer, eu gosto do Natal, outras vão dizer, não, eu não gosto do Natal, por quê? Minha mãe mesmo me diz isso. Eu não gosto do Natal porque cada hora ela inventa uma história. Mas na realidade, a desculpa dela, que ela não gosta do Natal, é uma desculpa que não tem nenhuma relação com o Natal. Então, como eu contra-argumentei, ela não consegue mais dizer a mesma coisa. Mas ela vai me dizer que ela não gosta do Natal porque ela celebrava o Natal com pessoas que ela amava, que hoje não estão mais aqui. Porque eu não gosto mais do Natal porque as pessoas morrem. Sim. E se não houvesse a comemoração do Natal, as pessoas continuariam morrendo. Porque a questão da morte está relacionada com uma outra coisa. Mas existe toda essa questão. E aí quando nós pegamos esse trecho aqui da palavra do Senhor, escrito pelo profeta Isaías, nós precisamos levar em consideração algumas realidades, para aplicarmos esse texto, de fato, ao Natal que nós comemoramos. E pensarmos sobre a realidade, primeiro, do povo de Israel, pensarmos sobre a nossa realidade, como cristãos, e pensarmos também na questão daqueles que não creem e não têm Jesus como o Salvador, porque o Natal para eles já possui um outro significado. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o livro do profeta Isaías, ele tem 3 grandes divisões. Essas divisões são importantes por conta da história do próprio povo. Então é um livro que é um livro extenso, ele possui 66 capítulos e divididos entre Proto-Isaías, que é do capítulo 1 ao capítulo 39, Deutero-Isaías, que é do capítulo 40 ao capítulo 45, e Trito-Isaías, que é do capítulo 56 ao capítulo 66. E por que essas divisões são importantes? Exatamente pelo que está escrito na apresentação. Um período até o capítulo 39, ele se refere anterior ao exílio babilônico. Mas talvez algum dos que estão aqui não sabe o que de fato tenha sido esse exílio. Mas nós precisamos, antes de pensar sobre isso, entender que o povo de Deus, chamado Israel no Antigo Testamento, era um povo unido em suas 12 tribos. E esse povo que era unido, até um certo reinado, que foi o reinado de Salomão, ocorreu depois desse período uma divisão desse grupo. Existindo então 2 reinos, um reino com 10 tribos e outra com 2 tribos, chamado de Reino de Israel e Reino de Judá. O que aconteceu? Os assírios, em aproximadamente 720 a.C., invadiu o reino de Israel, que é o que tinha as 10 tribos, e praticamente destruiu esse povo, com exceção de alguns remanescentes que foram inseridos em uma outra sociedade, separando seus líderes da nação dos liderados, fazendo com que eles não tivessem força para se reerguer. Já o outro lado, que é o povo de Judá, é para onde foi escrito, para onde Isaías profetizou aqui em seu livro. Esse povo também sofreu na mão dos seus inimigos, um pouquinho depois, através desse exílio babilônico, em que o povo de Judá foi dominado
e foi levado cativo para a Babilônia. Então esse primeiro período, esse versículo que nós lemos, ele se refere a esse primeiro bloco, primeira divisão do livro de Isaías, em que o povo ainda era livre, o povo ainda não tinha sido escravizado. Então Isaías, ele profetizou sobre a vinda de um menino, o menino cujo governo estava sobre os seus ombros, mas em uma realidade que estava um pouco longe do povo para o qual ele escreveu. Aconteceu que ele escreveu esse texto e para o povo judeu era um contexto de guerra e um contexto de tensão muito grande. Já para nós, uma aplicação aqui nos nossos dias, esse texto, ele fala sobre a promessa do Natal e sobre o nascimento de Jesus Cristo, que é o que nós comemoramos e celebramos. Agora, vai ser comum os irmãos observarem agora no mês de dezembro algumas questões, né? Se nós devemos celebrar o Natal, se não devemos, se podemos ter árvore de Natal na nossa casa, na igreja ou não, se é pecado ter pisca-pisca ou se não é. Então, há várias questões desse sentido e essas questões agora elas vão aflorar por conta da época. E o importante para nós não é nos prendermos a esse tipo de realidade, mas sim ao real sentido do Natal para nós. A teoria da conspiração a gente deixa para lá, para quem tem interesse nessas coisas. Então, a minha sugestão, não se preocupe com isso. Se você acha que deve ter a sua árvore de Natal, tenha. Inclusive na igreja tem. Se você acha que precisa fazer um enfeite na sua casa, colocar o Papai Noel na janela. Se você não quiser colocar o Papai Noel, colocar o Batman, fique à vontade. Isso não vai influenciar naquilo que Deus planejou no cumprimento da promessa de Natal. Agora, o que é o Natal para essa sociedade? Ou para esse mundo que nós vemos aí? E aí nós podemos passar um pouco e entender a segunda parte dessa nossa introdução. Olha lá os presentes, olha que coisa linda, né? Olha que maravilha. O que é o Natal, então, para quem não conhece Jesus? Para quem não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal são essas realidades que nós vemos aí. Provavelmente os irmãos vão sair daqui hoje, já estará bem escuro, e vão encontrar algumas ruas iluminadas, alguns enfeites nas casas, né? O pisca-pisca, a árvore de Natal. Se for no Parque do Ibirapuera, então, vamos ver um show à parte. Então já está começando esse movimento, esse espírito natalino, né? Já começou, já está inflamando o coração das pessoas. E aí nós vamos ver o especial do Roberto Carlos, que vai ter, geralmente é dia 23, né? E assim. E aí quem quiser também, tem o navio do Neymar, o navio de não sei quem, para você passar o ano aí à vontade. E quando você quiser passear no shopping, já saiba, né? Vai sofrer. Shoppings lotados, enfeites para todo lado, vendedores desesperados, compra, 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 compra. E aí não é uma crítica, porque existem duas realidades. Eu já trabalhei em loja, então eu sei que existe uma meta a ser cumprida, certo? Então eu preciso incentivar para que as pessoas comprem. E outra, o nosso coração movido por esse espírito natalino, que bênção, né? Querendo também comprar, né? Doidinho para gastar o 13º que não recebemos ainda, ou que já recebemos, mas está comprometido com alguma outra coisa. E essa é a realidade do Natal para o mundo. A pressão comercial, as luzes, os enfeites, tudo isso é muito bonito. Tudo isso é maravilhoso. As crianças, então, olha, elas ficam maravilhadas, esperando a noite de Natal, que elas veem relatados nos desenhos que assistem, né? Em que tudo dá certo, né? O He-Man, eu gostava de ver o He-Man. Aí tinha o He-Man, quem é da minha época, como é que era o vilão? Era o esqueleto. Mas no episódio de Natal, o esqueleto ficava bonzinho por causa do espírito natalino. Então a gente se ilude com essas realidades, com as trocas de presentes. E esse é o Natal que nós vemos no mundo. Mas o que eu quero pensar aqui, nessa promessa de Natal,
é o presente que nós recebemos de Deus. O presente que nós recebemos de Deus, que está relacionado ao Natal, o profeta Isaías, ele faz a descrição desse presente em alguns pontos, que vamos falar rapidamente aqui com os irmãos. E o primeiro que eu gostaria de meditar com os irmãos é que o menino que nasceu. E esse menino que nasceu, ele vem da descendência de Davi, para que seja cumprido aquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, José dorme e no sonho aparece para ele o anjo do Senhor que diz: José, filho de Davi, não tema receber Maria, porque o dela é do Espírito Santo. Então o próprio anjo já reconhece essa descendência quando ele afirma: José, você é da descendência de Davi. O que Maria está aguardando vem do Espírito Santo. Nós vemos o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, como ele diz: da carne, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi, mas filho de Deus, designado pelo Espírito de santidade. Então esse menino que nos vem, esse menino que nasce, ele não é qualquer menino. Ele não nasceu em qualquer período, ele nasceu num período exato de tempo, para que as promessas de Deus, para que o Natal acontecesse, para que todas essas questões fossem cumpridas. E aí nós vemos evoluindo que esse menino que nasceu tem nos seus ombros o principado ou o governo. O governo das nações. Agora, não deveria ser fácil a função de profeta, né? Porque imagina Isaías lá, né? O povo sofrendo e fala: vai chegar um menino e o governo vai estar, o governo do mundo estará sobre as suas mãos. Amém, glória a Deus. Depois de alguns anos, o povo foi exilado, foi escravizado, e cadê o menino? Essa é a realidade do povo de Israel. E muitas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e nós não entendemos. Cadê o menino? Cadê Jesus que não viu isso? Cadê o Senhor que não contemplou essa minha dificuldade? E deixamos de perceber que o Senhor age no momento certo, no momento oportuno. Ele nos traz o conforto necessário. As coisas não acontecem no nosso tempo. Jesus não veio no tempo em que os judeus aguardavam. E não veio para o propósito que eles esperavam também. Resgatar de qualquer grande império que eles imaginavam. E esse momento de crise e de guerra e de grandes dificuldades, com certeza quem escutou essa profecia de Isaías deve ter pensado: poxa, esse menino está perto de chegar. Mas nós sabemos que isso aconteceu aproximadamente 700 anos depois. Então, meus irmãos, esse menino que nasceu, nós vamos ver descrito os seus nomes, né? Na verdade não é o nome, mas os nomes que o profeta dá, e que revelam a sua santidade. Mais uma vez demonstrando que este não era apenas um menino, mas era a promessa do Natal, que nós recebemos e que hoje nós temos a oportunidade de celebrar. Vamos lá, vamos evoluir então. Esse menino, ele é maravilhoso conselheiro. Que conselhos é esse maravilhosos, né? Irmãos, nós temos à nossa disposição toda a Escritura Sagrada, os conselhos maravilhosos do nosso Deus para nós. Ali nós encontramos diálogos, ensinamentos, tudo que o Senhor oferece e tem à disposição por meio da palavra de Deus.
Muitas vezes nós não entendemos isso e não percebemos essa realidade. Jesus, no seu ministério terreno, nós vemos sobre os seus diálogos, sobre a realidade dos seus ensinamentos, como também nós vemos em toda a Escritura Sagrada. A dificuldade que nós temos muitas vezes é que sim, vivemos em questões e que precisamos tomar decisões difíceis. E não sabemos que decisão tomar. Mas aguardamos que Deus virá como um raio, como um trovão, como uma voz forte, para dizer: Maurício, faça isso. E muitas vezes deixamos de meditar na palavra do Senhor, daquilo que Deus já tem revelado para nós. E deixamos de perceber também que muitas vezes o Senhor utiliza os seus servos, outros, para falar conosco. Quando nós pensamos nesse maravilhoso conselheiro, nós entendemos que existe alguém que tem cuidado de nós. E é o que nós temos que parar para refletir, onde temos procurado conselhos. Talvez aí esteja a nossa dificuldade. Conselho de quem nós estamos procurando? Aqui o profeta Isaías, ele fala desse presente que nós recebemos, que chamamos também de Natal. Mas ele é o maravilhoso conselheiro. Alguém que está à disposição a nos ajudar nas nossas aflições e nas nossas dificuldades. E esse alguém é o nosso próprio Senhor Jesus. Irmãos, não há melhor conselheiro que o nosso Senhor Jesus. Nós temos a quem recorrer. E muitas vezes, por falta de fé e de entendimento, nós não utilizamos esse conselheiro que está à disposição, por meio da sua sabedoria, do seu entendimento, por meio de conhecer todas as coisas, de saber mais de nós mesmos do que nós próprios nos conhecemos. E o nosso desafio é utilizar os conselhos sábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. E este é o Deus forte. Olha o outro nome descrito. E já quero fazer uma observação aqui. Não repare na imagem, tá bom? Meio lúdica. E nós vamos aproveitar aqui já para dizer uma coisa, para ficar claro para os irmãos. Existem religiões, inclusive que se denominam cristãs, em que não creem que Jesus é Deus. E é um cuidado muito grande que precisamos tomar. O Natal nós celebramos o nascimento de Deus Filho. Ele não deixa de ser Deus. Existe uma questão que nós conhecemos sim como Trindade, que muitas vezes não é tão fácil de nós entendermos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus forte. E o fato aqui do profeta Isaías descrevê-lo como um Deus forte, ele não significa que é um Deus forte e que existe um outro Deus mais forte do que ele. Não é isso. Tá bom? A força da palavra aqui é no sentido da canção que nós entoamos, que não há Deus maior, não há Deus melhor e não há Deus tão grande como o nosso Deus. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu, esse menino que nasceu, ele é o próprio Deus. Por isso que o seu poder não é limitado. Não, porque Deus, como tem um Deus Pai, ele é mais poderoso porque ele é Pai. Não, o Senhor Jesus Cristo é um Deus todo-poderoso. Nós vemos isso claramente em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, em que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. Aquele que era, que há e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas será se o texto está falando de Jesus mesmo? Não pode ser Deus Pai? Leia lá, aquele que foi transpassado, e reflita se Deus Pai foi transpassado. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus forte, sim, mas também o Deus Todo-Poderoso.
Há aqueles que defendem que Jesus é um Deus, mas um Deus pequenininho, um Deus menor. Não é essa a realidade. Jesus é o nosso Deus e Ele é um Deus todo-poderoso. E vamos lá, vamos continuar falando desse Deus. Ele é o Pai da eternidade. Aqui o profeta ele não faz distinção entre o Pai e Filho. Quando ele nomeia Jesus como o Pai da eternidade, demonstrando aqui o mesmo poder e a mesma eternidade que tanto Jesus quanto o Pai tinha. Na verdade tem. E nós vemos o próprio Senhor Jesus falando sobre o seu poder e sobre a comunhão que ele tinha com o Pai. E sobre essa unidade. Mesmo sendo pessoas distintas, um único Deus em essência. Em João capítulo 14, no seu diálogo com Felipe, em que Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai que já não basta. Já nos basta, isso é o suficiente. Fala, mas Felipe, estou há tanto tempo contigo. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos. É isso que o texto diz. O texto diz que Ele é o próprio Pai da eternidade. Ou seja, Ele está acima da eternidade. Se tem alguém que criou a eternidade, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E precisamos entender isso. E quem deixa mais evidente sobre o nascimento desse Deus eterno, que ele nasceu, mas ele já existia, é o próprio João, quando fala da sua divindade. Logo no primeiro versículo, que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que nós podemos entender é que tudo que existe, tudo que veio a existir, está subordinado a Jesus Cristo, porque foi Ele quem fez todas as coisas. As coisas que nós vemos, as coisas que nós não vemos, a própria eternidade depende do Senhor da eternidade, depende do Pai da eternidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós lembramos do poder que nós encontramos de Jesus Cristo, através da descrição de Isaías, por meio desses nomes, nós temos mais motivos ainda para celebrarmos o Natal. Irmãos, isso é importantíssimo. Saber que não é qualquer celebração, que não é simplesmente uma celebração religiosa, mas que Deus se encarnou e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graças e de verdade, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é aquele ao qual nós celebramos quando pensamos e falamos em Natal. Mas, além de todas essas coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é também o príncipe da paz. E aí nós voltamos a pensar mais uma vez sobre a realidade do povo de Israel e as suas guerras, enquanto eles eram sedentos pela paz. Quanto eles precisavam de paz. Por isso o profeta descreve o nosso Deus, que é um Deus capaz de suprir todas as nossas necessidades. E quando ele escreve para um povo que está em guerra, que existe um príncipe da paz, ele está dizendo sobre alguém que de fato é soberano e tem o poder e controla todas as coisas. A promessa que nós temos da paz de Deus, nós encontramos nas Escrituras Sagradas em todo o tempo. E aqui nós vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 7, em que Deus demonstra a paz que excede todo o entendimento. Então a paz que Deus promete para nós,
a paz que o seu Filho promete para nós, ela é uma paz diferenciada. Porque ela entra em nossos corações e nossa mente, de maneira que excede o entendimento, em que não conseguimos perceber por que estamos em paz. Porque muitas vezes não há razão para termos paz. Quando nós paramos para refletir a nossa realidade, nós vamos chegar à conclusão que a nossa vida está totalmente oposta a essa paz que o Senhor promete. Mas mesmo assim nós sentimos o nosso coração em paz. Nós conseguimos perceber o nosso coração em paz. Porque a paz que nós recebemos, irmãos, é uma paz diferente. A paz de Cristo é uma paz diferenciada. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela depende sim de circunstâncias. E não tem como ser diferente. Ela está totalmente relacionada às circunstâncias. Se as coisas não estiverem bem, não há paz. Se as coisas no meu trabalho não estiverem fluindo da maneira como que eu imagino, não há paz. Se eu discutir em casa, minha saúde não está perfeita, se eu estou com uma unha encravada e eu não consigo resolver, não há paz. Essa é a nossa realidade. Se no almoço de domingo não teve aquela sobremesa que eu gosto, é uma paz seletiva. A paz de Cristo é uma paz diferente. Ela não depende de circunstância. Às vezes nós estamos bem, às vezes estamos doentes. Às vezes quando olhamos para a nossa vida, para a nossa realidade, para os nossos familiares, nós não temos razões para estarmos em paz. Mas mesmo assim nós estamos em paz. Porque a nossa paz é diferenciada. A paz do mundo não é essa que o Senhor Jesus nos dá. Às vezes as pessoas não conseguem entender porque estamos em paz. Nossa, mas como você não está desesperado em meio a uma situação dessa? E nós também não sabemos explicar. Sabe por quê? Porque o texto de Filipenses diz que ele excede todo entendimento, inclusive o nosso. Então não cabe a mim e a você entender a paz que nós recebemos. Cabe a nós reconhecermos que essa paz, que excede todo entendimento, é um presente que Deus derrama sobre as nossas vidas. Isso nos traz conforto e nos dá condição de continuarmos trilhando a nossa jornada. Ainda em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus, ele diz que não veio para trazer paz, veio para trazer espada, né? E não é da paz dele que ele está falando. Essa paz é a paz do mundo. E ele não veio para trazer a paz do mundo. Por isso que nós temos que entender que no mundo nós passamos por aflições. Mas devemos ter bom ânimo. Porque o nosso Senhor venceu o mundo. Em meio a essas aflições, mesmo assim, conseguimos estar em paz. E aí, para liberarmos os irmãos, para ninguém cochilar, ninguém dormir hoje, nós podemos pensar um pouquinho mais sobre esse Natal. E pensarmos sobre outras coisas que veio à nossa mente. E outras preocupações que também não são válidas. E além de tudo que nós pensamos, se nós devemos comemorar o Natal ou não, se devemos enfeitar a nossa casa ou não, a nossa igreja ou não, se eu devo colocar o Papai Noel ou não, temos outros questionamentos. Mas será que Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? Provavelmente não, viu? Não quero que ninguém fique triste, mas a possibilidade maior que... E agora, o que eu faço? Se Jesus não nasceu em 25 de dezembro, quando ele nasceu, irmão Alexandre? Não sabe.
Provavelmente em abril, também concordo, é por aí. Né? Mas nós não temos uma data que podemos dizer, Jesus nasceu nessa data e esse é o motivo da nossa comemoração. A nossa comemoração não é essa, mas sim perceber que a promessa de Natal é para nós uma oportunidade de deixar Jesus nascer em nossas vidas e em nossos corações. E a oportunidade de ter conosco o Deus encarnado, esse maravilhoso conselheiro que está à nossa disposição. O Deus forte, todo-poderoso, que nos ajuda nas nossas tribulações. O Pai da eternidade, aquele que transcende a eternidade e que nos traz a paz, capaz de deixar o nosso coração calmo. E esse é o nosso Senhor Jesus e o nosso Natal. Que o Senhor nos abençoe.